Você já deve ter ouvido falar em testamento, certo? Muitas pessoas associam esse documento apenas à ideia de quem fica com o que depois que alguém falece, ou pensam que é algo exclusivo para pessoas muito idosas ou com fortunas imensas. Mas você já se perguntou por que especialmente pessoas com grande patrimônio fazem questão de ter um testamento? Será que é só para definir a partilha dos bens? Ou existem razões mais profundas e estratégicas por trás dessa decisão? Hoje, vamos desvendar por que o testamento é uma peça tão importante no xadrez do planejamento patrimonial e sucessório, principalmente para quem construiu um legado financeiro considerável e como essa ferramenta pode ser útil para muito mais gente do que se imagina. Além da simples partilha, o testamento como ferramenta de gestão e proteção é fundamental para entender que ele vai muito além de simplesmente listar herdeiros e bens. Para quem possui um patrimônio mais complexo, com empresas, imóveis, investimentos variados, a sucessão natural definida pela lei, a chamada sucessão legítima, pode não ser suficiente para garantir que seus desejos sejam cumpridos ou que o patrimônio seja preservado da melhor forma. O testamento surge, então, como um instrumento jurídico poderoso de planejamento, gestão e proteção, permitindo que o titular do patrimônio exerça sua vontade de maneira mais detalhada e estratégica. Razões estratégicas pelas quais pessoas com grande patrimônio fazem testamento. Quando olhamos para indivíduos com patrimônio elevado, percebemos que o uso do testamento está ligado a objetivos bem claros. Primeiro, garantir o cumprimento exato da sua vontade. A lei brasileira reserva parte do patrimônio aos chamados herdeiros necessários, descendentes, ascendentes, cônjuge / companheiro, que é a legítima, 50% dos bens. Mas sobre a outra metade, a parte disponível, o testador tem total liberdade para decidir quem beneficiar. Pode ser um filho que necessite de um amparo maior, um amigo querido, um funcionário leal ou até mesmo uma instituição de caridade que ele apoia. Sem um testamento, essa parte disponível também seguiria as regras da sucessão legítima. Segundo, proteger herdeiros considerados mais vulneráveis. Por meio do testamento, é possível nomear um tutor para filhos menores de idade, caso ambos pais faltem. Além disso, podem ser impostas cláusulas restritivas sobre os bens deixados como herança, como a de inalienabilidade, que impede a venda por um bem por um tempo, impenhorabilidade, que protege o bem contra as dívidas do herdeiro, e incomunicabilidade, que impede que o bem se comunique com o patrimônio do cônjuge do herdeiro, em caso de casamento ou divórcio. Isso é muito usado para proteger herdeiros que talvez não tenham maturidade ou experiência para administrar grandes valores, evitando a dilapidação do patrimônio. Terceiro, planejar a sucessão em negócios e empresas familiares. Para quem tem empresas, o testamento pode ser vital para definir quem assumirá o controle ou as cotas do negócio, como será a gestão ou até mesmo para indicar a venda da participação e a destinação dos recursos. Isso evita disputa entre os herdeiros, que poderia paralisar ou até levar a empresa à falência. Quarto, otimizar a partilha de bens e evitar conflitos futuros. Ao destinar bens específicos para herdeiros determinados, deixa a casa de praia para o filho A e o apartamento da cidade para a filha B, o testador pode evitar longas e desgastantes discussões no inventário sobre quem tem direito a qual bem. Isso é especialmente útil para bens com valor sentimental ou de difícil divisão. Quinto, nomear um testamenteiro de confiança. O testador pode escolher uma pessoa de sua inteira confiança, o testamenteiro, para garantir que todas as disposições do seu testamento sejam fielmente cumpridas após sua morte. Essa pessoa será responsável por administrar a execução do testamento, o que traz mais segurança ao processo. E embora um testamento precise ser aberto e validado judicialmente em muitos casos, principalmente se houver herdeiros menores ou incapazes, um documento claro e bem elaborado pode, indiretamente, simplificar e agilizar o processo de inventário, pois já define muitas questões que seriam objeto de discussão. Porque você mesmo com patrimônio diferente, deveria considerar um testamento. Muitas dessas razões estratégicas também se aplicam a quem não se considera rico. Mesmo com patrimônio menor, você pode ter o desejo de deixar um bem específico para um filho que cuidou mais de você, garantir que um filho menor
tenha um tutor da sua confiança, deixar uma lembrança para um amigo ou uma ajuda para uma causa que você acredita. Simplesmente evitar desentendimentos futuros entre seus herdeiros, deixando suas vontades claras. Fazer um testamento traz, acima de tudo, a tranquilidade de saber que você tomou as rédeas do planejamento da sua sucessão e que sua vontade será, na medida do possível, respeitada. Como vimos, o testamento é muito mais que uma simples lista de quem fica com o quê. É uma ferramenta de planejamento sucessório poderosa e estratégica que permite ao titular do patrimônio exercer sua autonomia, proteger seus bens, cuidar do futuro dos seus entes queridos e até mesmo deixar um legado. Para quem construiu um patrimônio considerável, o testamento é uma peça praticamente indispensável na organização da sucessão. Mas, como vimos, seus benefícios podem se estender a muitas outras pessoas e famílias que desejam ter mais controle sobre o destino dos seus bens e, principalmente, preservar a harmonia familiar, o que é mais importante, né, gente? Harmonia familiar. Se você tem bens, tem pessoas que ama e se preocupa com o futuro delas, vale a pena refletir sobre o papel que um testamento pode ter no seu planejamento. Você já pensou em como um testamento poderia proteger sua família e garantir que seus desejos sejam cumpridos? Tem alguma dúvida sobre como funciona? Busque sempre uma orientação jurídica especializada. Um advogado poderá analisar sua situação patrimonial e familiar e te ajudar a decidir se o testamento é a ferramenta adequada para você e como elaborá-lo da forma correta. Se este conteúdo te ajudou a entender a melhor importância do testamento, se inscreva no canal para mais informações sobre planejamento patrimonial. Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.